Fala, galera, descendo aqui de novo do tempo para começar mais uma aula de revisão para vocês. Essa aqui é a nossa aula 39.2. É isso aí, então vamos fazer aquele apunhado, aquela revisão. Eu digo que essa aula é muito legal, é aquele momento aí que a gente vai fazer aquela reflexão da vida, que é a embriologia humana. Nós estávamos falando, deixa eu só, né, para não perder o fio da meada. Nós estávamos falando no finalzinho da aula sobre os gêmeos monozigóticos, né? E aí eu ia compartilhar com vocês, né, que na minha família tem. A minha irmã mais velha, ela é gêmea, né? Uma é falecida já. Mas a gente tava falando assim que eles são iguaizinhos, têm os mesmos genomas, papapá. Só que comportamentalmente eles são dois seres, né, gente? Então eles vão ter essas diferenças. Até fisicamente não dá para perceber muito, só quem convive com gêmeos consegue distinguir um de outro, né? Mas tem diferenças, sim. Normalmente um é sempre mais fortinho do que o outro. Não que esse seja gritante, mas dá pra gente perceber isso. Uma era mais fortinha, a outra era mais franzidinha. Uma parece que tinha um rostinho mais esperto, a outra um rostinho mais... Miudinho, né? que a gente chama. Então tem umas diferenças muito sutis que só na convivência que você vai conseguir perceber. Você vê dois às vezes tem assim, um sinalzinho, tem uns que tem uma pintinha de um lado, a outra já não tem. Coisas sutis, né? Então, isso aí. Então, vamos aqui para a telinha. Desenvolvimento embrionário, parte 2. Joga na telinha. Jogando na telinha, vamos lá. Tudo se inicia no momento do quê? Da fertilização do óvulo, que a partir de então passará a se chamar zigoto. É aquele encontro, né, gente? Do espermatozoide com o óvulo. Falamos também da fase do desenvolvimento embrionário, nesse caso aí, embrionário humano. Só para enfatizar aqui, né, pra gente rever aqui, o processo da fecundação-anidação, né, que dura cerca de... Eu tô achando que tem que... Mais uma vez aqui, a gente tá sendo trollada por essas canetas. Eu e a professora aqui, a gente vive trollada aqui pelas canetas. Gente, então aqui a gente tem o processo de fertilização, onde esse espermatozoide adentrou a corona radiata e depois vai acontecer a fusão, que é a dos núcleos, então a fecundação. Em seguida a gente tem todo esse processo que nós já vimos, formação dos blastômeros, né? E aí nesse processo aqui, ó, que a gente pode ter a divisão desses blastômeros formando os gêmeos, né? Monozigóticos aí, ou dizigóticos, que seja no caso dos dizigóticos, os dizigóticos são vai mais lá na óvulo. fecundação. Aí, no caso, teria que ter um outro óvulo aqui com um espermatozoide para fecundar esse. Aí, os dizigóticos. Aqui, quando acontece nos blastômeros essas divisões, eles se separam, aí você vai ter os idênticos, né? Gêmeos idênticos. Mas vamos seguindo aqui. Então, você vai ter toda essa sequência, processo de clivagem, chegando na mórula, tá? E aí, quando ele entra aqui, ó, no útero, ele já tem a forma de blastocisto, aí ele vai se implantar, que é ocorrer a anidação, tá? Então, quando ele entra, ele já é a blástula e ocorre essa anidação, tá certo? Durante o percurso aqui, ele vai sofrendo essas divisões da clivagem, né? Isso aí. Aí, mais uma vez aqui, né? Por que nascem os gêmeos? Né, que falamos, né, a questão do nascimento e por que nascem os gêmeos. A gente já falou. Né? A questão do nascimento, a partir da 37ª semana, né, a mulher, o bebê já está apto ao nascimento. Vai nascer primeiramente ali, né, durante o desenvolvimento na aula que a gente falou, coraçãozinho, aí o fígado, os dedinhos, os bracinhos, vai começando a cada semana, né? Você vai tendo um desenvolvimento a mais. E interessante que quando a gente é mãe, né, Larissa? Quando eles são bebês, a gente fica acompanhando. Não é, os pediatras sempre falam, não compare seu filho com ninguém. Mas não tem como eles não são comparar. Únicos, mas a gente acaba, né? Porque, fulano com tantos meses já fazia isso, já sentava, já começou a balbuciar alguma coisa. Meu filho não faz. E isso é importante você observar, porque existem situações, síndromes, que
você precisa observar isso no seu filho. Ele era para ter sentado, ele é muito molinho, ele não consegue sentar, ele não consegue falar, não consegue acompanhar o movimento, não houve um barulho, a casa tem um barulho, a criança não desloca a cabecinha em direção ao barulho. Então você tem que estar atento a esses sinais também. Que são os transtornos de neurodesenvolvimento, que às vezes a criança nasce e a gente só vai observar após o nascimento. Isso. Que aí tem que fazer um outro acompanhamento. Isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e já já a gente volta com a atividade de sala. Até mais! Olá, pessoal! E agora é aquele momento da atividade de sala, é aquele momento que a gente vai fazer aquela revisão, resolução das questões, é o momento que a gente vai ver se a gente realmente fixou aquele assunto, aquele conteúdo, de acordo aqui com as questões vamos respondendo e vamos também, né, comentando sobre elas. Nas atividades a gente pode ter questões fechadas e abertas, tá? As abertas você vai escrever aí o que está sendo questionado para você. E aí, eu acho particularmente interessante quando a gente tem essa possibilidade de colocar aquilo que a gente está compreendendo com as nossas próprias palavras. E na questão das objetivas fechadas, você tem que analisar item por item, ou seja, alternativa por alternativa, para ver qual que de fato se relaciona com aquilo que está sendo solicitado, né? Isso aí. Tem que ter um ponto de atenção maior. E tem bastante questão aberta nessas atividades que vamos estar vendo agora. Então, vamos lá aqui para a questão, para a resolução, para a questão de número 1. Vou fazer a leitura aqui e vamos lá. A fecundação é o processo que dará o início à formação de um novo ser, a partir do encontro do espermatozoide e óvulo na tuba uterina. Ele já está dando a deixa do que é a fecundação, que é a partir desse encontro espermatozoide e óvulo na tuba uterina. O momento em que o embrião se implanta no útero ocorre aproximadamente o que, professora? Lembra, né, que a gente falou bastante de como que acontece essa implantação no útero. Vamos lá para as alternativas. A alternativa A, ela fala que essa implantação acontece 3 dias após a fecundação, no estágio de mórula. Mais uma vez, né, vamos recapitular o desenvolvimento embrionário. Né? A mórula, ela faz parte da segmentação. No processo da segmentação, ainda não se tem, tá bom, essa implantação nesse estágio de mórula. Então, não acontece a implantação da mórula no útero. Então, a alternativa A é uma alternativa que vocês devem descartar. Vou pintar aqui, vou pegar aqui, que eu gosto da tinta vermelha. Então, a alternativa A é a alternativa que vocês devem descartar. Alternativa B, B de bola. 5 dias após a fecundação, no estágio de gástrula. Será que é no estágio de gástrula que vai acontecer essa implantação? A gástrula lembra o nome de gastrulação, né? E é a segunda fase já, né? Será que é na gástrula ou é a gástrula? Não tá bem confuso aí também, não, a alternativa está errada, não é a alternativa B. Agora a alternativa C, 6 dias após a fecundação no estágio de blastocisto. Então a alternativa C é a alternativa correta, tá bom? Lembra que na revisão agora, ainda há pouco, a professora até mostrou, né, que a implantação se dá pelo blastocisto na parede do útero. Então, geralmente é 6 dias após a fecundação que vai acontecer esse estágio de implantação. Acho que eles ficaram se questionando aí nessa D, né, professor? D, porque tem 12 dias, mas aí é o dia, né, que tá... Não, e aí a questão tá dizendo, após a fecundação no estágio de blástula. A blástula não vem logo após a fecundação, né? Então tem justamente, que estar justamente. Por isso, gente, que às vezes uma palavra, aí o dia, ele põe para confundir mesmo e a gente fica, será que é essa aqui que eu marquei certa? Será que é a outra alternativa? Vamos, para a gente finalizar aqui, a alternativa 1, a questão 1, vamos só ler aqui a alternativa de letra E.
ele fala que é em 2 dias após a fecundação no estágio de mórula. Tá vendo aí, gente? Mórula também vai ser... Mórula também faz parte da segmentação e não está, né, essa alternativa correta. Então, se você marcou a alternativa C, parabéns, você acertou a questão. Era bom se tivesse umas palminhas. Pois é, né? Eu acho que eu tô Vamos pensando aqui numas implantar, palminhas. Vamos implantar aqui nas próximas aulas de biologia. Questão 2. O que ocorre na 4ª semana após a fecundação? Qual será a resposta? Meu Deus. O que vai acontecer, gente, na 4ª semana da fecundação? Que já é praticamente um mês, né? Vai aparecer os botões que vão formar os pulmões. Aparece o tubo neural e que vai dar origem ao sistema nervoso central, a crista neural, que vai se desenvolver em sistema nervoso periférico, e aparecem também os olhos e os ouvidos sob a forma de vaso óptico. Olha aí. Então, se você colocou algo parecido com essa resposta que nós estamos aqui lendo para vocês, a resposta está correta. E se você não colocou, né, é o momento agora de você apagar o que você escreveu de errado aí, refazer e fazer o print, a captura de tela aqui e anotar aí no seu caderno. Então é um momentinho aí, vou dar até um tempinho aí para vocês fazerem essa captura aí de tela e anotar, tá bom? Então o que ocorre na 4ª semana após a fecundação? Botões que vão formar os pulmões, o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, e crista neural, que vai se desenvolver em sistema nervoso periférico, e também aparecem os olhos e os ouvidos sob a forma de vaso óptico. É isso aí, essa é a pergunta. Então vamos agora para a questão de número 3. A questão 3, ele fala o seguinte: descreva o que ocorre com o feto quando ele está com 37 semanas. 37 semanas ele já está apto ao nascimento, né, professora? Com certeza. O feto já pesa aproximadamente 2,8 kg, sua cabeça começa a se posicionar em direção à cavidade, ou seja, está todo encaixadinho, ele já está todo prontinho, né? Devido à aproximação do momento do parto. E aí a gente tem hormônios atuando, os hormônios estão dizendo assim, é agora. Tá perto, tá perto. Eu posso. Um vai ajudar na dilatação, o outro vai ajudar na expulsão. Nossa, é um negócio muito doido, E né? tem mais aqui, professora, só complementando aqui essa resposta, tá bom? Ele vai apresentar também, pessoal, não, peraí, pessoal, acho que eu confundi aqui, deixa eu só voltar. Questão 3, é isso aí, com 37 semanas, o feto já pesa aproximadamente 2,8 kg, ele já está apto a nascer, já está a termo, era esse o termo que eu ia falar e que, por acaso, eu me confundi, mas ele já está a termo e já está todo preparado para o seu nascimento. Vamos então agora para a questão de número 4. Só que a questão de número 4, ela veio premiada, professora. É igual a atriz. Ela veio premiada, essa questão. Olha aí a situação, a questão do número 4, ela veio premiada. Mas não tem problema, gente, se ela veio premiada. Melhor para vocês, né? Então vamos lá, vou ler aqui a questão de número 4. Na 20ª semana de gestação, aparecem o lanugo e o vênix caseoso no corpo do bebê. Lembra que a professora até mostrou, né, a sobrancelha do bebê bem forte, assim, o vênix caseoso do corpo do bebê, que é aquela substância esbranquiçada. Então, ele está pedindo qual a função de cada um. Vamos lá. Com relação ao lanugo, é uma penugem fina e coloração cuja função é proteger o bebê no ventre materno de lesões e também mantém o quê? A temperatura. Olha aí. E já o vênix caseoso é a substância esbranquiçada e gordurosa que protege o bebê contra a ação de micro-organismos e controla a hidratação no meio intrauterino. Olha aí, gente. Ele perguntou a função de cada um, do lanugo e do vênix caseoso. É o momento aí agora também para vocês anotarem e
fazer o print da tela. Então, não esqueça. É muito comum o bebê, ao nascer, ainda apresentar o vernix caseoso, essa substância esbranquiçada, né? Parece até que depois ela vai descascando na pele. Tem bebezinho assim que ele nasce com essa substância tão forte, né, que a gente pode dizer, que depois de um tempo parece que ela vai descascando, vai descamando da pele do bebê. Então é super normal. Por quê? Porque foi uma substância que protegeu o bebê ao longo, né, do tempo, ao longo da gestação aí propriamente dita. Vamos então agora para a questão de número 5. O que são gêmeos univitelinos? A gente sabe, já vimos que nos gêmeos univitelinos eles têm o mesmo genoma, eles têm as mesmas características, são semelhantes, né? São idênticos, na verdade. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Durante o processo de segmentação, quando tem lá a formação dos blastômeros, esses blastômeros se separam. E aí sim você vai ter a continuidade. Ele vai se transformar em 4, em 8, e assim sucessivamente formando o segmento normal, essas clivagens normais até formar a mórula, não é? E aí você então vai ter 2 indivíduos dentro de uma mesma placenta, né? Que são idênticos, a gente diz. Então vamos para a resposta agora. Resposta da questão 5. Né? São gêmeos idênticos, formados a partir do mesmo zigoto e apresentam, portanto, o mesmo genoma. Então a gente até fala que eles são clones de si, né? Só que lembrando, não é porque eles são gêmeos, são clone, que eles vão ter que ter o mesmo pensamento, né? Vale lembrar que às vezes com a mesma criação, né, de pai e mãe, os irmãos gêmeos, eles vão ter algumas características distintas quando a gente fala em relação ao comportamento. Às vezes um é mais tímido que o outro, ou um é mais espaçoso que o outro. Tem justamente a ver com a questão comportamental, porque o ambiente no qual aquele indivíduo está inserindo, ele influencia sim no comportamento, né? Nas ideias, em como enxerga o mundo. Mesmo eles tendo, né, essas mesmas características genéticas, compartilhando esses mesmos genes, com relação a comportamento, a ambiente, podem sim, né, um gostar de repente de pagode, o outro gostar de rock, por influência de repente de um tio, de um pai. Então, vai ter sim algumas características que vão distinguir comportamentalmente esses indivíduos. Vamos então agora para a nossa última questão, que é a questão de número 6. A proteção mecânica do embrião dos mamíferos é realizada fundamentalmente, letra A, pelo alantoide, B... É uma questão de retrospectiva, né? Justamente. Da aula anterior a essa. Mas não deixa de ser, né? Porque Sim. B, placenta. C, saco vitelínico. D, cordão umbilical. E, pelo saco amniótico, né? O líquido amniótico, o saco amniótico, dá no mesmo, tá bom, pessoal? Então, a proteção mecânica do embrião dos mamíferos é realizada fundamentalmente pelo quê? Será que é pelo alantoide, pela placenta, pelo saco vitelínico, pelo cordão umbilical, pelo saco amniótico? Então, se você respondeu como alternativa correta a alternativa de letra E, você acertou a questão. Que é o saco amniótico. Aqui a gente faz. Isso mesmo. Galera, terminamos mais uma aula e a gente te aguarda para o nosso próximo encontro. Até Tchau. mais.